tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías, capítulo 56 e o versículo 1. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 56 e o versículo 1. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Isaías 56 e o 1, que diz assim: Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele é justiça na minha tua vida hoje, meus irmãos. Porque vai ter um tempo, meus irmãos, que você vai ser afrontado, vai ter um tempo que você vai ser caluniado, vai ter um tempo que você vai ser defamado, né? Porque tem muitas pessoas que fazem isso com a gente, meus irmãos, que nos persegue, calunia a gente, nos defama, né? Zomba da gente, porque acha que a gente serve um Deus morto. Mas o Deus que a gente serve é vivo, meus irmãos, e é um Deus de justiça. Porque a minha tua justiça, meus irmãos, vem do Senhor. Nem é você que vai fazer nada não, meus irmãos, porque você não faz nada não. A gente cala, e quando a gente cala, Deus ele fala por mim e por você. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é justiça na minha tua vida. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. Não tem ninguém que possa escapar da mão dele, meus irmãos. Porque tem pessoas que mexem comigo com você, zomba de mim de você, né? Faz o que quer comigo com você porque acha que você não tem dono. Mas a gente tem dono, meus irmãos. A gente tem dono. E jamais, meus irmãos, quem mexe comigo com você, fica por isso mesmo. Porque Deus, meus irmãos, Ele é justiça na tua vida, meus irmãos, nessa tarde. Porque ninguém pode mexer, meus irmãos, com ungido, né? Com o escolhido e achar que vai ficar por isso mesmo. Fica não, meus irmãos. Porque a cobrança chega, meus irmãos. Porque Deus nessa tarde é justiça na tua vida. Porque ninguém sai mexendo comigo com você, meus irmãos, e fica por isso mesmo não. Porque quem mexe com fogo, meus irmãos, se queima. Eu e você somos fogo. E nessa tarde Deus é justiça na tua vida, meus irmãos. Porque a minha justiça vem do Senhor. E nessa tarde, meus irmãos, você pode descansar no Senhor. Pode ficar despreocupado. Porque Deus nessa tarde é justiça na tua vida. Porque aqueles, meus irmãos, que zombou de mim de você, que brincou comigo com você, acha que vai ficar por isso mesmo, fica não, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus é justiça na tua vida. Porque da mão dele ninguém pode escapar não, meus irmãos. Ninguém pode escapar da mão de Deus. Porque quem zombou de mim de você, não zombou de mim de você não. Zombou do próprio Deus. Brincou com o próprio Deus. E quem brinca com fogo se queima, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, receba a justiça de Deus na tua vida hoje. Porque Deus é justiça, meus irmãos, na tua vida. Deus é justiça, meus irmãos. Porque da mão dele ninguém pode escapar não, meus irmãos. Pode escapar da mão do homem, da mão da mulher. Mas da de Deus, meus irmãos, ninguém escapa não. O que a gente faz, meus irmãos, tem que prestar conta com Deus. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que mexem comigo com você, zomba comigo com você. E o pior de tudo é que não para, né? Continua mexendo, não para. Porque Deus já tem, meus irmãos, para as pessoas pararem de mexer comigo com você, para deixar de perseguir a minha você, para deixar de caluniar a minha você. Mas tem pessoas que não querem, meus irmãos, parar de perseguir a minha você. Tem pessoas que querem de todas as formas ver você caído, ver você no chão. Mas Deus não vai permitir não, meus irmãos. Deus não vai permitir não. Nem que para isso, meus irmãos, Deus abata o meu e teu perseguidor. Deus abata o meu e teu inimigo. Para dar paz a mim e a você. Mas Deus ele faz isso, meus irmãos, por amor de mim e de você. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus é justiça na tua vida. Porque Ele dá tempo para as pessoas se consertar, para as pessoas melhorarem. Para as pessoas seguir o caminho dele. Mas as pessoas que não querem, meus irmãos, quer continuar perseguindo a minha você, quer continuar, né, caluniando a minha você. Porque tem pessoas, meus irmãos, que se colocam no meio do teu caminho com pedra de tropeço. Mas quando a pedra de tropeço não quer sair, meus irmãos, Deus ele arranca. Nem para isso que ele tem aqui, abrir a cova e jogar dentro. Mas ele arranca do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque ninguém, meus irmãos, pode perseguir a minha você não, meus irmãos. E achar que vai ficar por isso mesmo não. Porque Deus já tem, meus irmãos, para as pessoas deixarem você em paz. Mas tem pessoas que não querem. Quer de todas as formas, né? Perseguir a minha você. Quer de todas as formas destruir a minha você. Mas aquele a quem Deus levantou, meus irmãos, para fazer a obra dele, né? Para fazer a vontade dele. Ninguém pode destruir não, meus irmãos. Ninguém pode destruir não. Porque quem chamou você foi Deus. Foi Deus que escolheu a minha você. Não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu a minha você. E jamais Deus vai permitir, meus irmãos, que ninguém venha, né? Destruir a minha você. Porque antes, meus irmãos, de alguém querer destruir a minha você, Deus destrói ele antes. Porque ninguém pode mexer comigo você ficar por isso mesmo não, meus irmãos. Porque você tem dono. E a tua justiça, meus irmãos, vem do Senhor. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é justiça na tua vida.
Porque tem pessoas, meus irmãos, quando tá passando por água, às vezes não entendem por quê. Por que, meu Deus, eu tô passando por isso? Por quê? Porque mexeu com quem não devia. Porque mexeu com fogo. E quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. E tem muitas pessoas que mexem comigo com você, faz o que quer comigo com você, e acha que vai ficar por isso mesmo. Vai ficar não, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. E ainda antes que houvesse dia, ele é. E não há ninguém que possa escapar da mão dele. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser. Pode ser rico que for. Mas da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Da mão dele ninguém escapa. Ninguém, meus irmãos. E nessa tarde Deus é justiça na minha tua vida. Então me posso, meus irmãos, da justiça de Deus na minha tua vida. Que quem mexe com fogo se queima, meus irmãos, vocês somos fogo. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? O medo chega a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo, você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar, dizendo, é distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Disse que ia te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Não muda, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele vela para sua palavra. Já prepare o coração para ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Oh, glória! Deus, ele é fiel, meus irmãos, para cumprir o que ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos. Eu e você somos falhos, pecador, não somos merecedor de nada, mas o que ele prometeu na minha tua vida ele vai cumprir, porque Deus, ele é fiel, meus irmãos. Então que nessa tarde você só descanse no Senhor, porque quem começou a boa obra, meus irmãos, é fiel para terminar, porque Deus não deixa nada pela metade. O que ele começou na tua vida, ele vai concluir, ele vai terminar, meus irmãos, porque ele é fiel, ele não fica devendo nada para ninguém. Mesmo você não sendo merecedor, mas o que ele começou na tua vida, ele vai terminar, porque ele é fiel. Não porque você seja merecedor, mas porque ele é fiel. Ele não é um para que minta e muito menos é um para que venha se arrepender. Então descansa no Senhor, meus irmãos, porque o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.